Olá pessoal, vamos fazer essa questão aqui na página 9 da nossa apostila. Essa matéria, o título dela é o princípio fundamental da contagem, né? Então na página 9 a gente tem essa questão número 6, dos números com 3 algarismos formados pelos algarismos do conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Responda, quantos números podem ser formados? Bom, um número tem que ter 3 algarismos, né? Um exemplo de número seria o número 112, formado pelos algarismos 1, 1 e 2. Bom, se a gente fosse formar esse número com 3 algarismos, a gente tem 3 lugares para preencher com esses números. Na primeira opção a gente tem 6 números, na segunda opção também 6, na terceira também 6. E como uma escolha não depende da outra, não influencia a outra, nós podemos multiplicar. A quantidade de números então vai ser 6 elevado ao cubo, né? Isso dá 216 números. Mas na letra B está perguntando quantos números podem ser formados com algarismos distintos, algarismos diferentes. Então, o 112, que poderia entrar no raciocínio anterior, aqui para nós não pode. Tem que ser algarismos do tipo, por exemplo, 123. Então, esses números que a gente quer formar com aqueles elementos ali de 1 ao 6, né? A gente não pode repetir. Para a primeira opção, então, a gente tem 6 números para preencher. Já na quinta opção, a gente só tem agora 5 opções, né? A gente não pode repetir, então eu subtraio aquele número que eu escolhi na primeira posição. Naturalmente, para o terceiro lugar, né? A gente vai ter 4 opções. Depois de escolhido o número, não influencia a escolha da outra posição. Então a gente pode multiplicar. Isso dá 6 vezes 5 vezes 4, 120 números com algarismos distintos, que foi a nossa exigência. A letra C está perguntando quantos são os números pares. Ora, os números pares, eles vão ter que terminar com 2, com 4 ou com 6. Então a gente tem que fixar esses números aqui, né? Eu tenho que dividir em 3 casos. O caso em que o número termine com 2, a gente já escolheu dos 6 elementos que a gente tem disponíveis, a gente escolheu o 2, né? O 2 a gente já fixou. Para a primeira opção, então, nos sobram 5 números. E como essa questão, a letra C, não está falando que esses números pares têm que ter algarismos distintos, então eu posso repetir, como é o caso do 112, né? É um número par. Então, eu também tenho 5 opções no segundo lugar. A escolha de uma posição não influencia a outra, então eu posso multiplicar. Lembrando que eu não posso multiplicar por 2, porque o 2 está simbolizando um elemento que eu fixei no lugar. Então isso vai dar 25 números, né? Mas cuidado, pessoal. Esse raciocínio aqui é um ponto onde muita gente erra. Porque olha só, eu posso ter o número, por exemplo, 2, 2, 2. Posso ter. Então, não é pelo fato de ter fixado o número 2 aqui que eu tenho que diminuir a quantidade de números que eu tenho na escolha. Porque eu também posso aplicar o 2 aqui. Então, se for olhar, na verdade, no lugar dos 5, eu tenho 6 opções.
eu tenho 6 opções de número no primeiro lugar e 6 opções no segundo. Então, na verdade, aqui serão 6 números e aqui também 6. Então, 6 vezes 6, 36 números pares terminando com 2. Com o mesmo raciocínio, a gente sabe que vamos ter 6 vezes 6, fixando 4, né? Teremos também 36 números pares terminando com 4. Analogamente, 36 números pares terminando com 6. O total então será 108 números pares. Observem que nesse caso aqui a gente admite o 2, 2, 2, pode ter números repetidos, né? O 4, 4, 4. Diferente da letra D. A letra D está perguntando quantos são os números pares e tem os algarismos distintos, diferentes. Então, no caso dessa letra, 2, 2, 2 não nos interessa. Então, o raciocínio que a gente vai utilizar é o mesmo, né? Eu tenho 3 lugares, o último vai ser o número par. Eu tenho 3 números pares, então eu tenho que separar em casos. Terminando com 2, terminando com 4 e terminando também com 6. Aqui a gente está fixando 2, né? Já que a gente fixou 2, para a primeira posição a gente vai ter 5 números. Agora sim são 5. Vezes, bom, se eu já fixei um número, usei um elemento, o 2. Já usei o elemento na primeira posição, na segunda nos sobram 4 números. Então, números pares com algarismos distintos, terminando com 2, a gente vai ter 20 números. Com o mesmo raciocínio, terminando com 4, também teremos 20 números. E com 6, idem, também 20 números. Total de números que a gente forma, então, pares com algarismos distintos, são 60. É isso aí, pessoal. Espero ter ajudado. Até a próxima.